Agora eu vou falar sobre medida provisória. Começando aqui pela previsão constitucional, ou seja, foi prevista na Carta Magna. Ela é proposta pelo presidente da República, notadamente quando o aguardo do processo legislativo, vamos dizer assim, convencional é inconveniente. Então, tem que ter urgência e relevância. São dois dos principais requisitos para justificar a edição pelo presidente da República da medida provisória. Aproveitando, quais são os vícios nos requisitos de relevância e urgência? Primeiro, é um caráter discricionário e político do presidente. Pode ser considerados vícios pelo judiciário se houver excesso ou abuso, e a ausência de relevância e urgência não é convalidada com a conversão em lei. Quer dizer, o judiciário pode opinar e deliberar. Efeitos da medida provisória. Possui força de lei ordinária. A comissão mista de deputados e senadores examinarão a medida e emitirão parecer antes da apreciação pelo plenário das duas casas. A grande vantagem, vamos dizer assim, para o presidente é que basta ele assinar a medida, ela já produz efeitos imediatos. Sendo que no tocante ao regime de urgência, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias de sua edição, entra em regime de urgência trancando a pauta da casa que estiver tramitando e também da revisora. É de 45 dias o prazo total, e não para cada casa, no que se refere aí a apreciação da MP. Se estiver na Câmara trancando a pauta e aí for votada, já chegará no Senado trancando a pauta também, até ser votada da mesma forma. Então, qual que é a validade da medida provisória? Ela é válida por 60 dias, permitida uma renovação também de 60 dias. O prazo é para deliberação do Congresso e não de publicação, quer dizer, deliberação significa votação. A prorrogação automática ocorrerá, essa de 60 mais 60, por ato do presidente da mesa do Congresso Nacional. As prorrogações se darão se a MP não estiver votada nas duas casas do Congresso, quais sejam Câmara dos Deputados e Senado Federal, sendo que a votação se iniciará na Câmara dos Deputados. Em relação à exceção, a MP pode valer mais de 120 dias, na hipótese que dentro do prazo de 60 mais 60, ou seja, 120 dias, ocorreu uma suspensão de prazo por recesso parlamentar. Então pode valer mais até voltar ao recesso. Cabe também frisar que, aprovado o projeto de lei de conversão que altera o texto da MP, ou seja, pode entrar um MP lá no Congresso e o Legislativo entender que ela deve ser modificada. Então ela não é mais MP, não é? Ela terá que passar pelo processo legislativo referente a o projeto de lei. Então, até que esse projeto de lei seja sancionado ou votado, preserva-se os efeitos da MP, mesmo que já sabido que não vai ser aquilo, haja vista que foi modificada. Em relação à convocação extraordinária, na convocação extraordinária, conta-se o prazo normalmente durante a convocação extraordinária, ou seja, mantém os 120, 60 mais 60. Não é necessária a convocação extraordinária se há edição de MP durante o recesso. Não é contado no prazo de 120 dias os períodos de recesso do Congresso Nacional, já falado acima, devendo o Congresso disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. O que ocorre se a MP não for aprovada nos 120 dias, 60 mais 60 da renovação? Ela caduca, perde eficácia desde sua edição, ou seja, efeito ex tunc.
Seu macetinho, né? Tum que é testa, então vai para trás. Ex-nunc é nuca, vai para frente. Então pega os efeitos. E não é mais possível sua reedição. Em 60 dias da perda da eficácia, o Congresso disciplinará por decreto legislativo as implicações jurídicas das decorrentes. Ou seja, ela ficou valendo por 120 dias, agora não vale mais. Como é que o Congresso vai modular esses efeitos, né? Ele tem 60 dias para fazer. Porém, se o Congresso não apreciar em 60 dias as implicações jurídicas, permanecerão válidas as relações jurídicas durante a vigência da MP rejeitada. No caso aqui é a validação tácita, né? Hipótese de reedição. É vedada a reedição da mesma MP na mesma sessão legislativa em que perdeu a eficácia, não da edição. Então, se ela foi editada em um ano e perdeu a eficácia no outro, então é vedada a reedição em relação ao ano que perdeu a eficácia e não da edição. Se for rejeitado expressamente ou por decurso de prazo, perderá a eficácia, ou se for revogada pelo presidente. Vamos lá. Constituição, artigo 62. Medida provisória que implique destituição ou majoração de impostos produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Vedações à edição de medidas provisórias. É proibido editar medidas provisórias relacionadas aos seguintes assuntos: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partido político e direito eleitoral. Não se pode editar MP. Nacionalidade, vamos aí ressaltar aqui os aspectos. Então, é vedada a MP em relação à nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, lembra da eleição, PPA, lei de diretrizes, né, orçamentárias, LOA e créditos adicionais e suplementares. Sendo que créditos extraordinários podem ser objeto de MP. Vou deixar aqui parado nesse ponto. Essa é uma questão que sempre cai em concurso. É impressionante como que os examinadores e as bancas gostam desse ponto. Ou seja, créditos extraordinários podem ser alvo no orçamento, podem ser alvo de MP. Também é vedado a edição de MP com objeto de detenção e sequestro de bens, poupança ou ativo financeiro, que aí, no caso, é reservada à lei complementar. Ou seja, qualquer matéria reservada à lei complementar deverá ser alvo de lei complementar e não de medida provisória nem outro tipo de normatização. Matéria de projeto de lei já aprovada e pendente de sanção ou veto do presidente da República, ou seja, já é lei, para que vai editar MP? Não tem sentido. Concessão de gás canalizado é uma prerrogativa dos estados, tá certo? Federados, tá aí. Os estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição, tá lá no artigo 25 da nossa Carta Magna. A competência reservada aos Estados federados que não lhes sejam vedadas pela Constituição, sendo que cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Também não existe possibilidade, é vedada a edição de medida provisória para deliberar sobre direito penal, processo civil. Direito civil pode. Vamos voltar para fixar? Vedada a medida provisória sobre direito penal, processo penal e processo civil.
direito processual civil. Para a regulação de fundo social de emergência, organização do Ministério Público e do Poder Judiciário, vedado. Carreira e garantia dos seus membros, vedado. Planos plurianuais, vedado. Diretrizes orçamentárias, vedado. Créditos adicionais ou suplementários, vedado, já falamos. Agora, os extraordinários podem. Exceto, também é vedado. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como decorrência de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Então está aí a exceção. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submeter de imediato ao Congresso. Então pode, para crédito extraordinário, para admitir a despesas imprevisíveis e urgentes. Ou seja, não pode abrir crédito extraordinário para uma despesa ordinária. O crédito extraordinário para a despesa extraordinária. E se a despesa é extraordinária, ela se dá, no caso da previsão constitucional, para hipóteses de imprevisíveis, urgentes, como no caso de guerra, comoção interna, crise, calamidade pública. E então, aí sim, o legislador autoriza, no caso de relevância e urgência, edição de MP. Vamos falar da tramitação. O presidente da República edita a medida é submetida de imediato ao Congresso Nacional, iniciando-se na Câmara dos Deputados, depois revisada pelo Senado Federal. Então, em terceiro lugar, a Comissão Mista de Deputados e Senadores apreciará aspectos constitucionais de relevância e urgência, que são os requisitos da MP, né, de forma genérica. É relevante? Ok. É urgente? Ok. Está adequada financeira e orçamentariamente? Ok. Então a Comissão Mista de Deputados e Senadores deverão apreciar, tá certo? Sendo que o parecer é obrigatório dessa comissão mista e opinativo. Seguindo, será apreciada pelo plenário de cada casa, ou seja, da Câmara e do Senado. O plenário aprecia a relevância e urgência, bem como a adequação financeira e orçamentária, e depois aprecia o mérito da MP, e não pode existir delegação interna corporis para apreciação do mérito por comissões. Tem que ser mesmo pelo plenário. O Congresso poderá aprovar sem alterações, sem emendas, e a MP será promulgada pelo presidente do Senado. Será, no caso de não haver modificações no seu teor proposto pelo presidente da República, promulgada pelo presidente do Senado. Sendo que não existirá veto ou sanção presidencial, porque não houve alteração em relação ao MP editado pelo PR. Ou seja, o presidente não pode vetar aquilo mesmo que ele propôs, que não foi modificado. Mas, voltando aqui, quando aprovar sem alterações, não haverá. Ou quando o Congresso também poderá não apreciar. No primeiro caso aqui, ele aprovou sem alterações. Poderá não apreciar a medida provisória quando entender que não é cabível, lá pelos critérios que as comissões julgaram, então perde a eficácia, extunc, desde sua edição. Não existe aprovação da MP por decurso de prazo, ao contrário dos projetos de lei, que as aprovações podem ser tácitas. Também o Congresso pode rejeitar expressamente, da mesma forma, do mesmo modo, perde eficácia extunc desde a sua edição. E o Congresso pode aprovar com alterações. Nesse caso, o projeto de lei, quer dizer, converte a medida provisória
em projeto de lei é apreciado pelas duas casas e é levado ao presidente da República, que pode sancionar ou vetar a lei de conversão. No caso de derrubada de veto pelo Congresso ou sanção presidencial, o presidente promulga e publica. Observando que a MP que abre crédito extraordinário será analisada pela Comissão Mista de Orçamento. Tramitação no Congresso, é mais para reiterar, a MP tem procedimento específico, criada a Comissão Mista, que pronunciará sobre o mérito da MP e pressupostos constitucionais, é examinado pela Câmara, posteriormente pelo Senado, reiterando isso aqui. O prazo final do Congresso é de 45 dias, se não entra em regime de urgência e ocorre sobrestamento das demais matérias da Casa, ou seja, é tudo suspenso, e a apreciação da medida provisória por meio de projeto de lei de conversão. Em matéria tributária, cabe medida provisória, pode instituir ou majorar tributo, com exceção das exações que necessitam ser instituídas por lei complementar. A cobrança dos impostos instituídos por meio de medida provisória depende da conversão dessa lei antes do exercício financeiro em que a exação deve ser exigida. Então só pode no outro ano. Então também aqueles impostos que tiverem previsão para serem criados por lei complementar não poderão ser objeto de medida provisória. Uma curiosidade é que tem caído muito também nos concursos sobre a legitimidade dos estados e municípios de editarem medidas provisórias. Assim, tem-se uma impressão que eles não possuem essa legitimidade. No entanto, existe sim a possibilidade dos estados e municípios editarem medidas provisórias, desde que esteja previsto na sua Constituição Estadual, no caso dos estados, ou na Lei Orgânica Municipal, no caso dos municípios, observadas, por óbvio, as limitações que a Constituição impõe, que é um preceito basilar do nosso arcabouço jurídico. Então, algumas curiosidades aqui que eu vou mencionar também. A diferença de MP e lei delegada: a medida provisória não precisa de autorização do Congresso e é necessário relevância e urgência. A lei delegada tem eficácia permanente, precisa de autorização prévia do Congresso Nacional e não precisa de relevância urgente. Efeitos da súmula vinculante e decisões do Supremo: não limita a edição de medidas provisórias, porque não vincula o legislativo à súmula vinculante. Então nós já fizemos um estudo bem aprofundado desse tema da súmula vinculante. Para aqueles que já assistiram, viram lá no vídeo de súmulas vinculantes do canal, está bem detalhado que a súmula vinculante não vincula o legislativo, vincula os órgãos da administração direta e indireta. O presidente da República estaria nesse caso exercendo função legislativa, que é o caso que ocorre quando o presidente edita a medida provisória. Então vincula o executivo na medida da sua função atípica, que é legislativa. Exceção: aprovada com alteração, se transformando no projeto de lei de conversão, continua sendo aplicada até a sanção ao veto do presidente, que tem 15 dias úteis para se manifestar acerca do projeto de lei. Nesse sentido, não perde seus efeitos retroativamente desde sua data de edição. É aquilo. A proposta da MP, já falando disso, foi modificada, vai para o voto ou veto ou sanção do presidente da República, já que modificou aquilo que ele propôs. Enquanto isso, vale os efeitos originais propostos pelo presidente da República. E aqui uma pegadinha de concurso, olha para vocês verem como é que a coisa funciona na prática, né? Olha essa questão. Por ser o chefe do governo federal, compete ao presidente da República sancionar ou vetar projetos de leis aprovados pelo Congresso Nacional, nomear ministro, editar medidas provisórias, declarar guerra e representar o Brasil. Ele não é o chefe do governo federal. Ele é o chefe de Estado. Então aí mais um toquezinho, como que um verbo, um adjetivo, um pequeno detalhe que tem que ficar aí com o radar ligado nos concursos, pode te dar a aprovação. Um abraço a todos e bons estudos.